gravação vai ser compartilhada lá no YouTube da CRM Brasil, e aí todo mundo vai poder assistir quando quiser, inclusive as pessoas que já avisaram que não iam conseguir participar, inclusive algumas pessoas de fora do Brasil, viu, Lucas? Olha só que chique. Portugal, é, e comentaram, né? Vai ficar gravado, porque o fuso horário aqui é complicado, eu assisti até o final e tal. Então, gente, primeiro de tudo, queria agradecer ao Lucas por ter topado essa live sobre STO e um pouquinho, né? Traz aí um pouquinho dos recursos de inteligência artificial para a nossa ferramenta Salesforce Marketing Cloud, dia a dia e mais recursos aí para a gente aumentar, melhorar os resultados das campanhas. Agradecer a participação de todos vocês, dizer que isso aqui não é um monólogo, não é palestrinha. Então, o Lucas vai compartilhar o conhecimento dele, vai contar mais sobre os recursos de inteligência artificial do Einstein, sobre o STO, como usar, vai mostrar para a gente, né? O pessoal tem bastante dúvida, mas, poxa, como que eu começo? Como que eu uso? Como que eu separo e-mail, push? Como que depois eu comparo? Ele vai mostrar para a gente e vai trazer cases também que comprovam aí que realmente melhora o engajamento, os resultados realmente são bastante significativos, né? Mas eu vou ficar moderando aqui, né? Então, coloquem comentários, perguntas, dúvidas, cases do que vocês fizeram também, ou como que o Lucas faz, que do jeito que você fez não foi legal, deu errado. Enfim, a gente está aqui para bater um papo, trocar ideia, ter uma interação. Tem engajamento também, mesmo sem STO, tem interação também. E aí eu peço então, né? A maioria já me conhece, eu sou Fátima Periardi, né? Tenho uma boa estrada aí com o CRM no mercado, ministro o curso Formação em CRM muito além do e-mail marketing e sou fundadora da CRM Brasil. Agora passo então a bola para o Lucas, para ele se apresentar e a gente começar o nosso bate-papo aí sobre STO. Muito bom, Fátima. Obrigado pelo convite. Eu amo muito falar sobre isso aqui. O time que está aqui, que está comigo, conhece, me conhece. Fico feliz também de vocês estarem aqui. Eu acho que tem um ponto importante. Eu gosto muito dessa coletividade aqui. Não tem ninguém que sabe mais ou menos. Cada um sabe um pouco. E quando a gente troca, a gente constrói algo maior. Então, não se acanhe. Não tem pergunta ruim, não tem pergunta errada, não tem pergunta boba. Vamos trocar experiência. Acho que aproveitar esses momentos aqui para se conhecer. O nosso mercado é super pequeno. Com certeza você está em algum grupo aí de CRM, no WhatsApp, e você vê várias carinhas aqui que se encontram lá. Então, vamos aproveitar. Acho que esse network é importante também para a nossa carreira, do ponto de vista de conhecer gente, conhecer o que está acontecendo dentro das empresas. Então, usem isso daqui como uma janela, né? Como uma janela para trocarem ideia. Eu sou o Lucas, né? A Fátima me apresentou aqui. Eu sou publicitário de formação, né? Atualmente eu atuo aí como gerente de estratégia e tecnologia da MET. Temos aqui algumas pessoas da MET, inclusive. Eu vou falar um pouco melhor quem é essa tal da MET, para quem não conhece. Mas eu sou apaixonado por tecnologia e comportamento humano, né? Então, eu venho de uma trajetória de marketing relacionamento, digital, caí no CRM e aí há mais de 10 anos tenho trabalhado aí com desafios em segmentos trabalhei desde venda de cadeira de roda em e-commerce, passando por Pay TV, venda de geladeira em D2C, marketplaces de usado. Então, tive uma boa experiência aí para ver várias esferas diferentes de comportamentos e vários CRMs e maturidades diferentes. E eu adoro trocar ideia sobre isso, eu adoro falar, adoro aprender. E esse foi um dos motivos que me levou para a MET, né? A MET, opa, desse lado aqui, eu fui cliente da MET em 2 clientes, né? E aí tive a oportunidade de trabalhar com muita gente antes de ser MET. E, putz, cara, acho que eu quero investir numa carreira aí de consultoria. Porque dentro da empresa é muito legal, são muitos projetos.
mas muitas vezes você trabalha mais com burocracia, com metas, com mix de produto, e menos com audiência, e menos com pessoas, e menos com comportamento, e menos com tecnologia e inovação. Se torna algo pequeno dentro das infinitas atividades que você tem dentro de uma empresa ou de um cliente. Eu falei, puxa, vou apostar. Né? E há mais de 3 anos eu estou aqui na Match, e a Match, ela é conhecida por isso, né? A gente é expert em construir relações de longo prazo, seja com o nosso cliente, ou seja com o cliente do nosso cliente, através da disciplina de CRM CX. Falando um pouquinho sobre a gente aqui, né? A gente se identifica como experts em CRM, estamos aí há mais de 10 anos no mercado. A Match, ela nasceu como uma unidade de negócio, como um braço de Martech da FBIS. A FBIS é um grande conglomerado de comunicação, um dos principais aí do Brasil. Inclusive, faz parte do grupo WPP, que é um mega conglomerado mundial, com várias agências aí dentro do guarda-chuva. E em 2019, ela acabou assumindo ali uma liderança dentro do grupo, ela deixou de ser uma área, ela passou a ser uma unidade de negócio independente dentro do grupo FBIS. E desde então, a gente vem trabalhando, oferecendo aí experiências para clientes dos nossos clientes, um portfólio maior, um portfólio com mais de 100 marcas e bandeiras, seja líderes ou vice-líderes seus segmentos, atuando principalmente com propostas de valor direcionada por dados, né? E aí aqui tanto da parte de inteligência de acionamento, quanto da parte de mensuração e impacto de negócio. Então, meu time sabe que a gente fala lá em casa, assim, puta, valor é grana, né? Quanto que a gente consegue gerar de grana, quanto que a gente consegue mexer no ponteiro financeiro. Taxa de abertura é bom, CTR é legal, mas são métricas meios. A gente é muito mais direcionado por quanto que a gente consegue gerar no final do dia de relevância das áreas de CRM, das áreas de CX, relacionamento com o cliente, dentro da companhia, dentro das empresas que a gente trabalha. A gente é líder também em Marketing Cloud, então a gente é endossado, não é a gente mesmo que diz sobre a gente é endossado por um instituto, ISG, que é uma grande empresa, né, mundial, aí, presente em mais de 20 países, que analisa várias empresas de tecnologia e consultorias, e pelo segundo ano consecutivo a gente é colocado lá no quadrante como líder em Marketing Cloud, né, a consultoria que tem mais capacidade de entrega, combinando, né, negócio, marketing, CRM. Mas também a gente trabalha com diversas plataformas, a gente trabalha com Core, a gente trabalha com Adobe, a gente estava falando mais cedo com Insider, com Braze, inclusive teve um material muito legal do time de Insider, se vocês não viram, procurem lá, foi a última, tá muito legal também. E a gente aqui dentro do nosso portfólio é separado, né, entre áreas, entre pilares. Então a gente tem o pilar de estratégia e CRM, é um pilar aqui que eu faço parte dentro da diretoria. Tenho aqui a Karina Lang, que é a nossa referência, que é um monstro na área, e tem aqui o time, né, Nise e a Maria que estão aqui comigo são do time, e a gente faz parte dessa estrutura dentro da Match. A gente tem a parte de dados, insight, com toda a visão, né, 360 do consumidor, e onde a gente consegue, de fato, ali, né, trabalhar com data science, com mensuração. Toda a parte Martech, então, desde implementação ou operação sustentação. Então, a Van, que está aqui, sabe muito bem o que eu estou falando, né, fez parte aqui, né, endossou esse time de estrelas aqui, de operações dedicadas. E esses são um pouquinhos aqui dos nossos clientes, né, então, estamos aí nas principais verticais, segmentos de atuação, com bandeiras muito legais, né? Com bandeiras que ou são capitãs ali do seu segmento, ou estão entre as top 3 de atuação. Isso nos gera muito orgulho, né? Como empresa, e nos gera também muita responsabilidade. Fato é, a gente trabalha com bastante frentes. Então, se hoje você precisa ir dentro do composto de marketing, né? Se você precisar de alguma coisa dentro das ferramentas de comunicação e interação, a gente vai estar lá, a gente vai poder te ajudar, vai poder atuar junto do teu negócio, seja com mídia, seja com CRM, com CRO, olhando para loyalty, olhando para varejo, e-commerce. Então, a gente é bem eclético em relação à proposta de valor. Hoje, especificamente, a gente vai vir mais para o ambiente, universo de mensageria, CRM, rentabilização
e inteligência de dados, né, com IA, como a Fátima trouxe mais cedo. Nossa ideia aqui, turma, é conseguir falar um pouco, né, de inteligência artificial, e aí menos techniquez, né, e mais como que é a nossa visão aqui, pelo que a gente tem visto, né, nos clientes no movimento de mercado. Vamos descer um pouco aqui para Einstein, e aí falando especificamente de marketing cloud, mas podemos transbordar essa ideia para Sensei de Adobe ou para outras inteligências artificiais similares em outras plataformas. E aí eu vou querer trazer aqui 2 casos de uso de casa para a gente ter ideias aqui, se inspirar e provocar lá dentro de casa novos casos. E por fim eu quero abrir a ferramenta aqui para a gente ir junto ver no cara crachá como é que fazem as coisas. Beleza até aqui? Podemos continuar? Tá bom. Eu amo essa frase. Eu adoro essa frase aqui, porque eu acho que ela revela muito do que é um CRMer. Ela revela muito do que a gente faz. Quando a gente pensa, né? Ninguém é igual a ninguém. Todo mundo é um ser humano. Todo ser humano é um estranho ímpar. Acho que é a base do que o CRM constrói, né? Quem não é identificado que é apenas um usuário, uma audiência, é mídia que trabalha com esse cara. Quem é identificado, a gente sabe pelo menos e-mail, o nome, esse cara está no CRM, esse cara a gente consegue criar um relacionamento, a gente consegue, a partir disso, pegar esse cara que é estranho, capturar mais first party data, entender melhor quem é ele, gerar interações mais significativas, níveis de personalização e abordagens diferentes, e a partir disso identificar mais comportamentos, e aí num ciclo virtuoso a gente vai começando a deixar esse cliente, esse consumidor menos estranho, mas ao mesmo tempo singular, ao mesmo tempo ímpar. E esse é o maior desafio que a gente tem aqui quanto marqueteiros, CRMers, né? Como é que a gente consegue manter essa individualidade, como que a gente consegue chegar nessa granularidade, usando estratégia, usando tecnologia, para identificar, mas cada vez mais diferenciar e personalizar essa jornada. E não à toa a gente tem um monte de tecnologia aí, né? Uma doideira dos últimos 2 anos, 3 anos, aí o quanto que cresceu o ambiente de plataformas, seja para armazenamento de dados, então, não sei o quanto vocês estão ouvindo aí de data cloud, de unificação, visão 360 do usuário, e uma série de outras ferramentas de inteligência artificial, geração de imagem, conteúdo, enfim, uma infinidade de novas palavrinhas aí, de sopa de letrinhas dentro do nosso contexto, mas que no final do dia servem para a gente conseguir chegar naquele lugar, né, do indivíduo ímpar, do indivíduo que tem a sua singularidade, e como é que a gente consegue, com eficiência, sem fazer 400 blasts no dia, chegar no nível de segmentação tão singular. Não à toa, esse é um mercado que movimenta muita grana, né? Então, aqui eu trouxe um recorte muito legal sobre o crescimento e o quanto esse business deve gerar de receita até 2030, e a gente está falando de 1,8 tri, e aí eu adoro comparar, porque 1,8 não sei o que é, né? Eu preciso de uma referência. E aí, quando a gente olha para o PIB, que é tudo que a gente produz aqui como nação, né? A gente recentemente agora subiu para a 8ª economia, né? Projeção de subir para a 8ª economia. A gente acumula 2,2 tri. E o que a gente está falando é que só um segmento de inteligência artificial, a previsão é que os caras colhem nisso com 1,8. Então, tem um business muito grande aqui. Não à toa, a NVIDIA, né, que é uma das empresas que fornece aí GPUs e chips que são a base desses modelos preditivos aí que a gente está vendo, é a empresa mais bem avaliada do ponto de vista de valor, né? Passou a Apple, inclusive. Então, tem uma grana grande aqui e tem um universo de possibilidades que faz com que a gente use cada vez mais essas features ou essas tecnologias. Então, se hoje você tem alguma coisa dentro da tua empresa que ainda não chegou da tua área, vai buscar. Está todo mundo falando disso e tem muita gente criando casos de uso em cima de inteligência artificial, principalmente do ponto de vista de identificação de pessoas, né? Como é que eu pego alguém que eu não conheço e transformo aqui numa persona, dou uma carinha, trago características, consigo de fato
olhar com muito mais dimensões e atributos para esse consumidor. Ah, o Caio está comentando aqui, Lucas, o absurdo quanto a NVIDIA cresceu. Só espero que eles não aumentem o preço da placa de vídeo. Ai, meu Deus. Dizem que quanto maior a demanda, né, mais caro vai ficar, mais inflacionado fica. Mas os caras estão gigantes, né, cara? E assim, a base é isso, uma placa de vídeo. Gamers, estamos ferrados, né? Precisamos monetizar mais. Mas é interessante olhar, e quando a gente vê um parâmetro de utilização, né, de inteligência, adoção, né, não utilização, de adoção de inteligência artificial, a gente já consegue ver, né, que as empresas estão se movimentando para isso. Há quanto? 75% já estão nos seus roadmaps, né, nos seus planos de trabalho, que até 2027 vão atuar com algum nível de adoção de inteligência artificial, seja para eficiência, geração de conteúdo, qualquer coisa nesse sentido que traga mais eficiência e escala. E da galera que está usando, né, mais de 90% já consegue perceber retornos. A gente aqui na Match, né, consegue perceber grandes retornos. O que a gente vai trazer aqui para vocês já está dentro desses 90% de coisa que estão trazendo retorno de features que, cara, tem um bom tempo aí dentro do stack de tecnologia de Salesforce e que ainda assim tem muita gente que não usa e que pode usar. E do ponto de vista de eficiência, né, a gente tem visto muito esse número mágico aqui, né? 1/3 do tempo sendo economizado através de recursos de tecnologia, inteligência artificial, recursos esses, ou tempo esse, que ele acaba sendo migrado, né? Então, acho que para a gente aqui como profissionais é muito importante que a gente tenha isso em mente. Eu não acredito que para a nossa área a gente deva ter uma redução de vagas, né? Ou eu acredito muito mais numa mudança de habilidades de trabalho, né? Então, puxa, não vamos mais fazer query, não vamos mais estar ali na linha montando dash no Looker. Isso a gente deixa para a máquina, né? A gente vai olhar para o que a gente precisa implementar de inovação, qual é o módulo que eu ainda não estou usando, que eu preciso configurar aqui para a área de negócio, como eu, sendo de estratégia, consigo olhar mais para análise de comportamento, para bench, para tendências, e menos para PROC-V, né? Eu acho que isso daqui é a grande mudança. Então, é menos sobre redução das vagas e acho que mais por uma mudança de papéis. Como que vocês veem isso? Vocês percebem dessa forma? Vocês têm alguma opinião diferente? Queria entender aqui, porque é um assunto polêmico, mas eu queria ouvir um pouco de perspectiva de vocês em relação a essa mudança. Está acontecendo na empresa de vocês? Eu concordo com você, Lucas, de que a gente vai mudar o perfil de atuação, né? De repente, ter menos pessoas e menos horas no operacional e mais no estratégico e mais olhando para analytics, né? Mais olhando para relatórios, para ter insights de melhorias. O Isaac, o Elisac, né? Ele fala que ele também acha que isso é um mito, né? Achar que IA vai tomar o lugar do ser humano, só vai aumentar a produtividade e a eficiência, né? Mas em conjunto, ser humano e IA, né? E aí também queria saber o que que o pessoal pensa nisso, sobre isso, né? Eu até vou comentar com vocês, ano passado eu fui na Fibrabantec, e está acontecendo esse ano de novo, né? Agora, É né? é, um encontro bem focado em instituições financeiras que fala muito sobre CRM, ACX, e adorei uma fala do presidente do Santander, que também é presidente da First, né? A empresa de tecnologia do Santander. E ele falou, né? IA é como tecnologia, é meio e não é fim, né? E as pessoas é que vão dizer como a IA pode ser utilizada e como que ela vai dar resultado, né? Mas vamos Perfeito. aqui Eu aos assisti comentários do chat. Pode falar. uma palestra recentemente, Fátima, da FIAP, uma palestra não, uma aula inaugural
do lançamento de uma coisa deles, que eles falaram muito sobre IA, e disseram que não, a IA não vai tomar lugar da gente, mas as pessoas que vão continuar trabalhando com IA serão aquelas que têm repertório. Então, a gente precisa investir no nosso repertório, na leitura, nisso que a gente está fazendo agora, por exemplo, para continuar lidando com a IA e continuar no mercado. Achei muito legal. Exatamente. Você sabe que E isso é que você como o falou... Caio. Desculpa, Lucas. Pode concluir, Fátima. Não é como o Caio também está falando, que o Caio é um copy maravilhoso. E ele está falando, como copywriter, na época de lançamento do chat GPT, fiquei meio apreensivo, mas hoje em dia ele me ajuda muito na criatividade. Perfeito. E eu Oi, acho que boa aqui noite. boa Opa, não, noite. diga aí, depois eu entro aqui. Eu acho que só pegar esse gancho da Luciano, né, que ela traz aqui sobre esse senso crítico, e eu acredito nisso também, né? Essa leitura, esse absorver informações para que a gente talvez saia de um lugar de coletor de respostas e fazedor de perguntas, né? Eu acho que essa é a grande mudança que a gente vê aqui. A gente tem ferramentas hoje, né? Aqui, por exemplo, a gente tem Data Cloud, onde você já consegue fazer perguntas para o Copilot e falar assim, cara, me fala das vendas dos últimos 30 dias, mas eu quero saber exatamente o que aconteceu no período. Eu quero saber o mix desse período que teve mais taxa de conversão. Agora eu quero regional. Regionaliza esse mix. Puta, legal. Agora eu consigo fazer uma estratégia segmentada para um mix específico, para um público específico. E isso é baseado em perguntas, né? É baseado em etapas de perguntas. Então, eu acredito que esse absorver, esse entender, esse senso crítico vai mudar muito a lógica didática que a gente tem, de responder perguntas na escola para fazer perguntas na vida. Então, eu concordo muito com esse caminho. Vai lá, Oi, Emerson. boa noite. Tudo bem? Boa noite para todos. O Boa Emerson noite. falando aqui. Me sinto à vontade para para fazer o comentário que eu vou fazer, porque todos aí que falaram meio que já foi na mesma linha e me deram um gancho aqui. Colocar aqui para a gente trocar ideia mesmo, né? Tô vendo que eu tô super bem acompanhado aqui de vocês. A gente vê muito, né, escuta muito frases fortes, né, a mudança de era, a era da inteligência artificial, isso só enquadrando no nosso mundo aqui de CRM, né, o mundo que eu também pertenço. Mas talvez o que acho que toca, o que todo mundo falou, tem aí uma um duplo significado para o termo geração. Tem a geração, né, da tecnologia saindo do preditivo, indo para o generativo, tudo legítimo do âmbito técnico, mas também eu percebo uma geração das pessoas, dos profissionais, pela simples passagem de tempo, né, os profissionais que estão entrando no mercado. Vamos fazer aqui não vou falar aqui de uma idade de corte, mas os mais jovens, os mais entrantes, que vai muito nessa linha do que você falou, né? É fazer perguntas, não dar resposta. Mas o que eu percebo, o outro ângulo dessa mesma coisa, ainda existe muito profissional concentrado no como. E o como, ele está cada vez mais obsoleto, ele te torna cada vez menos insubstituível, e com a IA, o como está ficando cada vez mais comoditizado. E os profissionais, eu estou colocando todo mundo no mesmo balaio. O profissional de CRM, seja ele do fabricante, seja ele do lado indústria, seja ele do lado consultoria, a gente vê uma insistência muito grande, até no posicionamento, se dizendo mais ou menos experiente em função da quantidade de coisas que sabe como fazer e não sabe o porquê está fazendo. Isso eu vejo que a IA pode sim se tornar uma ameaça e fazer um grande filtro. Então talvez aí seja um reenquadramento do foco, né? Focar no porquê e não no como. Emerson, Perfeito. perfeito. Perfeito a sua colocação. E eu acho que isso conversa com o que a Fátima trouxe mais cedo sobre homem e máquina, né? E acho que o lugar da máquina é nesse como mesmo, e o lugar do homem é no porquê, é na pergunta,
E acho que vai exigir, está exigindo da gente, né? Acho que quem não teve a curva de aprendizado é do ChatGPT aqui, né? Provavelmente, se você buscar suas primeiras interações lá, você dê até risada da maneira como você lidava com ele, em, sei lá, outubro, setembro, 2 anos atrás. Então, eu acho que existe uma curva. Sempre a curva da tecnologia e da inovação é mais rápida que a curva de aprendizado da gente, né? A gente demora 4 anos para uma faculdade, 4 anos já teve 4 versões diferentes de modelos. Mas é um recado importante, Emerson, quanto que a gente se especializa no porquê e não no como. É, licença, vocês estão me ouvindo aí? Estamos sim, Gustavo, né? Isso, Gustavo. É só que fazer uma colocação, né? Que eu acho bem interessante, que realmente existem profissionais de vários períodos, olha, aqui nessa frente de CRM e a IA, ela vai ajudar cada um de uma maneira diferente. Eu falo isso em relação ao meu cotidiano. Por um exemplo, você que acabou de entrar, tá ali com 2, 3 meses, você pode usar a inteligência artificial para como se fosse um catalisador. Ela vai diminuir a sua curva de aprendizado. Você vai ter uma base melhor. E para pessoa que já tem uma base melhor, ela pode usar isso para impulsionar. Então eu acho legal que tem essas duas pontas da corda, né? Você pode aprender muito mais rápido, diminuir a sua curva de aprendizado, para formar uma base boa. E para o pro profissional que já está ali no mercado faz um tempo, tem uma base muito sólida, você pode usar ela como um impulsionador aí, para estar ajudando. Perfeito. Isso aí. A Luciana está com a mão levantada, gente. Quer Vocês falar, me Luciana? ouviam? Há algum Não, mas tempo. tranquilo. Boa noite a todos, né? É que Boa noite. vocês haviam questionado o que que a gente acha a respeito da chegada da inteligência artificial, como as coisas mudam. E é interessante que eu fiz um curso recentemente em janeiro, pela Soul Code, de analista de mídias, e esse curso ele abordou uma disciplina específica para a gente aprender a usar o prompt da forma correta. Então, assim, e eles buscaram enfatizar que não vem como uma ameaça, mas algo que vai nos auxiliar. E se a gente souber fazer as perguntas corretas, vai trazer o resultado para a gente e vai nos ajudar com criatividade, enfim, porque nós temos criatividade, mas tem dias que não está muito aflorada, né? Vamos ser sinceros. Então, não que a gente vá copiar jamais, mas a gente vai ter uma fonte ali de mais insumos para que a gente possa desenvolver nosso trabalho. Então, sempre tentar estar a par disso, desenvolver esse questionamento, essa mente questionadora, saber fazer boas perguntas para obter o melhor dessa ferramenta. E também eu participei de uma palestra recentemente no SESC de letramento digital. Então, assim, olha que legal, e a maioria dos alunos eram pessoas mais velhas, né, 70 anos, 60 anos, que estavam fazendo esse letramento, e abordaram um pouco também de como usar a inteligência artificial, enfim, essa é minha contribuição, tá? Obrigada, Luciana. Muito legal. Ótima Gente, contribuição. e esse é um tema que se deixar a gente vai embora, e é muito rico a gente discutir, né? Porque é algo novo, a gente precisa construir isso de fato. Eu quero continuar aqui, né? Porque tem bastante coisa que eu quero mostrar, mas dentro dessa linha que vocês estão falando, a gente falou de inteligência artificial ser o como, de impulsionar, de trazer eficiência, e é isso que a gente tem visto, né? Então, por exemplo, como é que a gente diferencia? Então, o Gemini está ajudando a gente a diferenciar personas usando atributos do próprio GA. A gente está conseguindo olhar, né, para criação de segmentos, onde eu peço escrevendo, tipo, cara, eu quero falar com quem é de São Paulo, da Zona Leste, que, cara, abre e-mail às 10 horas. E eu escrevo isso, eu tenho a segmentação e eu tenho uma recomendação, mas e aí, você já quer gerar um WhatsApp para ele ou você quer mandar um push de app? Então, é muito mais interativo e muito mais no lance do menos o como, né? Acho que o Emerson falou isso. Menos o como que eu construo essa audiência e mais o porquê que eu quero essa audiência. O que eu quero fazer com isso no final do dia? Qual que é a proposta de valor?
né, a passar pelas recomendações preditivas de canais, melhor horário de comunicação, recomendação de vitrines personalizadas, enfim, tem muita coisa legal aqui, que eu acho que a gente consegue explorar cada vez mais se a gente traz esse senso crítico em cima da feature, em cima da solução tecnológica. E aí, né, já descendo um nível aqui, né, para o nosso dia a dia de trabalho, acho que todo mundo aqui tem o desafio de querer encontrar o cliente certo, no horário certo, no lugar certo, no canal ideal. Né? Um desafio de 10 entre 10 que trabalham com o que a gente faz. Mas qual que é o problema? Cara, hoje em dia tem muito ponto de contato, né? E aí, se a gente tirar os canais de mensagem e passar para os dispositivos, né? Faz uma conta aí. Quantos dispositivos você tem hoje conectados? Uma televisão, um celular, um computador, um tablet, um relógio, a multimídia do carro, né? E a Salesforce está dizendo para a gente que até 2025 a gente vai ter 12 dispositivos conectados que, de alguma forma, podem impactá-lo com algum tipo de mensagem. Desespero, né? Aumentou mais. E agora temos um problema. Não necessariamente. Né? Por isso que a gente precisa conhecer os estranhos índices, porque a gente tem 88% dizendo que tem um canal de preferência. E você também deve ser um desses que tem um canal de preferência. Eu amo e-mail, eu leio até spam. Né? Então, assim, sou o SRM na raiz, que o FOMO, né? Deixa eu ver o spam para ver se não estou perdendo nada. Vai que caiu alguma coisa legal lá. Então, para mim, é o e-mail, né? Tem para as pessoas que é o WhatsApp, o push. Então, entender qual é a afinidade desse canal, muda o jogo. Reduz saturação, aumenta a conversão, gasta menos mensagem, traz dinheiro para a companhia, um ponto de eficiência. E isso de eficiência traz para a gente aqui uma responsabilidade grande. Então, aqui eu quero provocá-los a amadurecerem, né? Quem já trabalha efetivamente aí dentro de operações CRM, quero provocá-los a amadurecer a maturidade dos seus modelos de marketing. Hoje, infelizmente, ainda a gente vê muita operação em silos, né? Puxa, tem 3 ferramentas diferentes para impactar o cliente, e aí, puxa, calha naquele dia que vai as 3 mensagens com coisas totalmente diferentes ao mesmo tempo por cara, sem conexão, sem interligação, sem um tipo de inteligência e orquestração. A gente ainda tem muitas empresas que vivem essa realidade, empresas grandes. O segundo passo, que é bom, já é quando a gente consegue ter um workflow. Puxa, como é que eu olho para a jornada do consumidor? Eu fiz MBA em gestão da experiência do consumidor, né? E a gente falava muito sobre jornada e persona e como que a gente consegue gerar cada vez mais uma jornada omni, mas não necessariamente porque eu tenho 4, 5, 6 canais no site. Porque muitas vezes pode ser multi-channel e não omni. O omni, eu falei com ele no e-mail, a reação que ele teve ao clicar naquele banner é a ativação que eu vou personalizar quando ele entrar no app. O Omni é a capacidade de mudar à medida que o cliente muda ao longo da jornada. E não simplesmente você mandar uma comunicação achando que criou 7 pontos de contato fixos e que seu cliente mudou ao meio do caminho, às vezes até já comprou, ele continua recebendo aquela comunicação de compre esse produto. Então, a gente precisa caminhar para esse lugar de jornadas conectadas. E agora a gente tem a grande oportunidade de granularizar. Eu não preciso mais ter 3 criativos, eu não preciso mais pensar em vários subjects, eu não preciso mais pensar em estratégia para N canais. Cara, eu consigo usar features de inteligência artificial para entregar uma interconexão maior, um nível de personalização mais robusto, e para, de fato, gerar uma experiência na ponta. 70% dos clientes deixam de se relacionar uma segunda vez com marcas se eles percebem que não existe uma experiência fluida. Então, você vai ganhar a primeira, a segunda você perdeu. Essa é a provocação, para a gente chegar nesse lugar. Puta, Lucas, mas eu não tenho tecnologia para isso. Gente, acho que tem muitas ferramentas de valor agregado baixo, de free trial, que a gente consegue, com POC, dentro das nossas empresas, mostrar o valor disso. Às vezes o board, o cara que paga a conta lá, ele não tem essa visão. Basta a gente levar e tentar buscar referências, bens e ir construindo na cabeça. É muito novo para a cabeça também de algumas áreas financeiras da nossa empresa, mas acho que vocês têm uma rede boa aqui para pegar bench, para pegar referências
e eu estimulo vocês a buscarem consultorias e ferramentas e cursos em empresas para testarem, para fazerem POC e escalar isso dentro da companhia de vocês. E aí, quando a gente traz aqui para essa jornada conectada com inteligência artificial, a gente destaca esses 3 caras aqui, que vêm do pacote Einstein. O pacote Einstein, ele é proprietário da Salesforce, mas você vai encontrar coisas muito parecidas em outras ferramentas também. Não é nada exclusivo da NASA, só da Salesforce. Você vê isso em algumas outras ferramentas, pelo menos as principais. E aí a gente vai ter o Frequency, que ele vai falar muito sobre saturação e frequência de impacto, e ele vai te dizer, e ele vai direcionar comunicações para a audiência a partir disso. O Scoring, que ele vai olhar para diversos fatores, mas principalmente para a probabilidade de engajamento dentro da comunicação. E o Einstein, que é sobre o Einstein Stroke, que é sobre a probabilidade de abertura, né? Seja ela no e-mail, ou seja ela um push enviado por aplicativo. E é legal porque o Einstein é muito robusto, assim, ele tem mais de 20 algoritmos, ele é um modelo de machine learning que ele aprende, que ele se aprimora a partir do momento que você utiliza, e ele tem aqui uma inteligência de você conseguir setar e conseguir escolher muitas possibilidades de janela. Então, você pode fazer desde uma campanha de tempo limitado, né, os madrugadão que você manda às 8 horas da noite, para comprar até 23h59. Você pode escolher, dentro de uma janela de 4 horas, qual que é o melhor horário para o teu cliente abrir. Você não, na inteligência artificial, escolhe o melhor horário para cada um que está dentro dessa sala, dentro desse período. Ou abrir para 7 dias, né? E aí ele vai olhar dentro de uma semana, dentro de 168 horas de uma semana, qual é a melhor hora que você tem para abrir aquela comunicação. Então, imagina que tem uma campanha aí mais médio e longo prazo, você pode esticar isso e garantir que você vai chegar certeiro no dia, a hora e endereço do cara. Isso é muito legal, né? Porque é o que a gente vem falando até aqui. É conhecer a audiência e saber o quão diferente elas são. E aqui você tem a capacidade de entregar esse nível de personalização e de aprender, né? Através de testes, de reportes, olhar para isso e falar, puxa, o que eu posso levar para o negócio aqui, inclusive para outras áreas? Ou vai subir uma campanha de mídia? Sugiro você subir tal horário, porque é o horário que aqui no CRM a gente está vendo que tem mais engajamento. Putz, horário de campanha, cupom, lançamento. Então a gente deixa de ser a mensageria e passa a gerar valor para o negócio com outras informações. E isso é batata, gente. A gente começa a ser visto de uma outra forma quando a gente leva esse tipo de insight para o negócio. E a gente consegue através de ferramentas como essas. E às vezes, Lucas, quando você vai... Perdão por te interromper. E às vezes, quando você vai começar a utilizar, né? Você quer propor lá para a área de produto, para com quem você faz as campanhas, né? Com quem você alinha as campanhas, às vezes você até pode pegar uma parte da base, né? Metade da base manda com STO, metade sem, para comparar os indicadores, para comparar os resultados, e provar, olha, isso aqui realmente está dando resultado. Vamos fazer mais coisas assim. O próximo, vamos a todo mundo com STO. Não é uma campanha que tem que sair hoje, não é nada do tipo regulatório. Vamos fazer esse teste? Porque aí eu acho que passa mais ainda o que você falou, da gente ser proativo, propor uma coisa assertiva, mas você está ali parceiro da área, da diretoria, da gestão, do cliente até, né? No caso da gente que foi agência, é agência, vocês são agência. Entender, olha, isso é melhor para o teu negócio, está vendo como é diferente, né? Então, muitas das vezes que eu usei foi assim, teste AB, degustação de STO, e a empresa ainda não tinha contratado STO, e aí viu que valia a pena e está usando, né? Exatamente. Você vai para um patamar diferente, né? Dentro você vira o hub da audiência mesmo, como CRM, né? Você vira, de fato, esse porta-voz dentro da empresa. De novo, gente, a gente tem capacidade de entender os dados desses clientes, porque a gente os conhece. A gente tem esses caras dentro da base. A gente vem, e aí os 2 casos de uso, eles vão bem nessa linha, assim, porque como máquina, homem e máquina trabalham juntos,
e tentam explorar aspectos diferentes de uma simples mensageria, de um simples impacto. Eu trouxe um primeiro aqui, que ele é de uma líder de bens de consumo, segmento alimentício, e lá a gente tinha um desafio grande, que existe um chatbot de receitas. Eu estou em casa, quero fazer um negócio diferente, manda aqui o que eu tenho na geladeira e ele me traz uma série de opções de receitas, desde mais simples até mais robustas, e eu interajo com esse chatbot. Nosso desafio era aumentar o número de pessoas interagindo com esse chatbot. E a gente queria que essas pessoas tivessem um uso contínuo. E, puxa, né, aí vem o questionamento, o porquê das coisas. Ingredientes, receitas, comida. Qual é o horário de comida? E aí a turma foi lá, olhou para a CTO, nos gráficos, no Analytics, e interpretou quais eram os blocos com maior taxa de abertura. E para cada bloco de taxa de abertura, eles criaram como se fosse uma janela relacionada a algum momento de alimentação do dia. Café da manhã, almoço, café da tarde e jantar. Então, eu olhei para o Analytics, presumi aqui essa janela, e aí eu fui para o workflow, eu fui para a jornada, e eu construí uma comunicação customizada que levou em consideração o trigger do STO. Então, eu passei a impactar o usuário às 11h30, que é o horário que ele gosta de interagir com comunicação, com os meus e-mails, e naquele horário que ele interagiu, eu falei, e o café da manhã? E o almoço? Já sabe o que você vai querer? Entra aqui que eu vou te dar uma dica de uma receita muito legal para você fazer. Tá próximo da necessidade, né? Tá próximo ali da necessidade básica que é comer, por que não? Por que eu não vou olhar? Então, isso deu muito certo. A gente conseguiu aumentar em 3 vezes o engajamento dos usuários em comparação com estratégias anteriores. E quando a gente olha para o delta de engajamento ali, a gente aumentou 260%. E o mais legal, gente, e aí aqui falando um pouco de, acho que a Luciana trouxe isso, se eu não me engano, de impulsionar, né? Como é que a gente impulsiona as coisas. A gente podia ter ficado só no subject personalizado e no horário. Mas aí a turma foi lá e falou, não, vamos personalizar o conteúdo. Então já puxou o UpScript. O UpScript puxou o horário da abertura e trouxe um mix diferente baseado um mix de imagem diferente baseado em qual que era o horário ali da refeição da pessoa, usando o STO também como gatilho. Então, no final do dia, assim, teve 3 coisas em uma aqui, mas tudo partindo, né, de uma feature que poderia estar limitada só ao melhor horário de envio, né, mas olha como a gente estica essa conversa e consegue explorar, né? Isso é muito capacidade humana da gente, de conseguir ser criativo, a chegar nesse nível de brasilidade, né? De conseguir fazer do limão uma limonada. E um outro caso de uso que a gente trouxe, Fátima, acho que ele conversa muito com isso que você falou de a gente levar para o negócio insights. A gente tem um grande player aqui de serviços financeiros, e ele tinha um produto que era o seguro de vida, que ele queria penetrar na base, era uma base que estava focada em outros produtos, em um outro portfólio de produtos, mas ele tinha necessidade de lançar. E o nosso desafio era, como CRM, a gente precisa fazer esse lançamento, e a gente pediu o briefing, né, mas fala um pouco de quem que é o público. E aí os caras fizeram de uma semana para outra ali uma proto-persona muito básica, mas era um norte que a gente tinha. Porém, a gente não sabia qual era o comportamento digital dessa pessoa, qual era o melhor momento, se era saturada, se não era. E aí o time falou, puxa, a gente tem algumas features dentro da ferramenta que pode nos ajudar a entender um pouco melhor quem são, né, qual o comportamento digital dessas pessoas. Por exemplo, a STO ele falaria ali de qual que é o momento de melhor abertura, o horário mais quente do dia de um consumidor. Mas a gente tem o Engagement Score, que ele é um modelo que você tem vários, tanto para e-mail quanto para app, para push. Mas esse especificamente, chamado de persona, no Einstein, ele vai olhar o teu comportamento de funil. Então, assim, ele vai olhar a tua probabilidade de abrir e clicar numa comunicação. Então, no extremo, eu tenho um super engajado que abre e clica. Chama ele de loyalist, que é o cara que sempre está engajado com as nossas comunicações. Eu tenho um outro segmento que abre pouco, mas quando abre, clica. Então, é um cara seletivo. Ele quer, assim, straight to the point. Eu achei o negócio, sou
sobre decidido, vou para o site, vou para o ambiente. O cara que abre muito e clica pouco é o indeciso, né? Ele ainda não sabe o que ele quer, mas ele está futricando ali, ele está curioso. E o win-back, que é esse cara que perdemos, né? Temos que encontrar ele por outros canais, porque pelos próprios a gente já não vai mais conseguir. Pois bem, a gente pegou as personas da marca, pegou o João lá, o Zé, jogou o Zé dentro da jornada, impactou ele no melhor horário, impactou ele segmentado por qual era a persona dele de Einstein, e aí a gente voltou para o negócio, não só resultado, porque a gente chegou no nível de granularidade que a gente conseguiu ser mais personalizado na abordagem. A gente conseguiu aumentar a taxa de abertura, de engajamento, e a gente conseguiu, no lançamento, com uma única jornada, representar 20% dos acessos ao app. Quem trabalha aí com CRM sabe que uma jornada representar 20% no lançamento, assim, é para comemorar a glória a Deus de pé, porque é muito desafio, né? Principalmente quando você tem mídia, você tem outros canais ali concorrendo. Mas o mais legal daqui foi, a gente conseguiu voltar para o negócio uma persona enriquecida. A gente conseguiu voltar para o negócio falando, ó, essa persona aqui engaja melhor nesse horário. Ela é ou não é saturada? Ela está em um momento mais de topo ou mais de final de funil? E ela está ou não em uma janela de conversão? Puta, os caras piraram, né? Porque aí eles tiraram esse insight que estava só no CRM e começaram a levar para outros lugares. E aí eu quero mostrar para vocês um pouco de como que a gente pode fazer esse tipo de coisa, por exemplo, para pegar a Einstein em Salesforce, entender quem é esse perfil, coletar esse segmento e jogar, por exemplo, para a mídia, para fazer um lookalike, eventualmente fazer uma ligação para um loyalist perguntando, cara, o que você tem gostado? O que a gente pode melhorar? N estratégias que você pode fazer usando Einstein, que já está lá, e um pouquinho de provocação, assim, de malemolência, de onde eu quero chegar, com que tipo de informação que eu quero obter. Então, esses dois casos de uso, eles trazem bem essa realidade do ir além, do impulsionar, tudo que a gente falou lá no começo, que se a gente fosse puramente na máquina, não teria dado tanto resultado quanto deu se a gente não tivesse sido um pouco mais humano no processo. Isso advoga ao fato de que não vamos ser substituídos. A gente ainda precisa estar aqui para inovar, para ter empatia, para criar coisas um pouco fora da caixa, porque senão vai vir muito enlatado. Alguma Não, dúvida dos cases? esses Alguma cases curiosidade? maravilhosos, hein, Lucas? E quantos insights leva para a área de negócio, para a área de produto, né? Gente, vocês já utilizaram, quem está aqui participando com a gente, já utilizou a STO? Como que foi o resultado? O que que vocês podem, assim, contar para a gente do que vocês já fizeram com STO e recursos de IA do Einstein? Não fiquem tímidos, podem participar. Ninguém nunca usou o Einstein, o STO. Olha, Lucas, posso te dizer? É uma outra coisa que eu ia comentar. Tem muita gente que às vezes até usa já a Salesforce, Marketing Cloud, mas ainda não aproveita esses recursos, né? Eu lembro uma vez tinha uma empresa que disparava campanhas para uma empresa que eu trabalhei. Então, a ferramenta era utilizada para a empresa, mas através da agência. E nunca tinha sido utilizada a STO. E aí a gente fez uma campanha, lembro até hoje, seguro residência. E eu comentei com ele, poxa, vamos utilizar uma parte da base com STO, né? Aí ele, não, mas eu nunca usei, será que o povo vai aprovar? Eu falei, vai sim. Vamos utilizar uma parte da base com STO, outra parte sem STO. Depois a gente mostra para eles os resultados e tal. E no final do dia, o que que acontecia? A pessoa não sabia utilizar, ela nunca tinha utilizado STO, apesar de estar utilizando a Salesforce Marketing Cloud há algum tempo para esse e outros clientes, né? Então, é bem importante você também trazer isso tudo, que eu acho que a gente fica assim, cheio de insights e que estão à nossa disposição. E nem todo mundo que utiliza a Salesforce Marketing Cloud ou outras ferramentas sabem que esses recursos estão lá, né? Perfeito.
Fátima e turma aqui, trazer um segredo aqui para vocês, entre nós aqui. A gente tem muito cliente que chega com Salesforce há muito tempo, 2 anos, implementado, fez um monte de campanha, e aí a gente vai olhar e o cara nem configurou, nem flegou lá o Einstein opt-in, né, para comunicar. E quando a gente fala do Einstein, não são só esses três, né? São nove módulos diferentes. Hoje a gente só falou desses três, mas são 9. E quando a gente fala de maturidade ferramental, acho que todo o desafio de quem tem uma plataforma como essa é querer usar ao máximo, né? Paga uma Ferrari, mas usa como um Fusca. Você vai ouvir isso de todo mundo. E só de Einstein, a gente tem uma matriz de maturidade, que é um KPI que a gente usa nos nossos clientes, que é o quão maduro ele está no uso do ferramental, né? E a gente dá uma nota baseada em quanto que ele usa. Só de universo Einstein, você ganha uns 15 pontos percentuais nessa curva de maturidade. E o que a gente mais vê na maioria dos clientes que chegam, né, com uma maturidade baixa, não usa Einstein, não usa inteligência artificial. Estão falando lá, o chefe tá, precisamos usar inteligência artificial, como é que a gente inova, pá? E o cara tinha isso lá na ferramenta. E quando a gente fala, eles, nossa, vamos colocar, faz um case, coloca num PPT, vamos mostrar pro meu chefe. Porque é isso. Se não explora, se não busca, se não futrica, se não entra nesses eventos assim para ouvir, a gente, cara, deixa dinheiro na mesa com essas plataformas e com essas ferramentas. E aí Fátima, acaba que o pessoal não percebe perdão, Luciana, acaba que o fica pessoal não tranquila. percebe o tanto de recurso que tem numa ferramenta que às vezes a gestão acha que a ferramenta é cara. Mas por quê? Porque não usa tudo que tem direito, né? Não usa tudo que está lá. Vai lá, Luciana, a Cara, bola está com você. Pois Então, é. vou tentar contribuir aqui um pouco. Eu estou aprendendo a usar, né, essa ferramenta, né? Então, recentemente, no trabalho ali, eu e minha dupla na atividade, a gente teve um insight, uma ideia de usar o SEO. Vamos supor, o cliente vai divulgar o dia da pizza. Então, o que que a gente pensou? Poxa, o dia da pizza. Os dias que as pessoas mais consomem a pizza é sexta e sábado. Pelo menos eu tenho esse hábito. Sexta e sábado. Então, nós pensamos numa janela de ativação, né, do SEO ali, que ela durasse 9 horas, tá? Mas ela pegasse ali do meio-dia, porque habitualmente as pessoas abrem mais o e-mail. Meio-dia, nós iríamos usar ali no e-mail, e até, do meio-dia até umas 20 horas. Eu não vou lembrar certinho o cálculo, tá? Mas seria dentro dessa janela que é mais propícia para que a pessoa abra o e-mail, lembre que é sexta-feira, que é um bom dia de comer pizza e é o dia da pizza. Então a gente já, né, montou essa estratégia dessa forma e vamos ver o resultado, né? A gente espera obter um bom resultado, ali uma taxa de abertura bacana. Mas é isso, eu estou aprendendo a usar esse recurso que eu acho muito, muito legal, muito interessante. Oi, ótima ideia, Luciana, sua e da sua dupla, né, Lucas? E até se já trouxesse o sabor que ela prefere, hein? Quer Então, repetir o seu sabor preferido? Nossa, muito bacana a exato. ideia, Luciana. Parabéns, A gente cara. tentou, Torcendo aqui para ter uma ótima performance. obrigada, a gente tentou colocar ali como um, gente, eu estou esquecendo o nome da palavra. O CTA, a gente tentou colocar como calabresa ou frango. Sabe, tipo, sabe qual o seu sabor, calabresa ou frango? Então a gente tentou assim fazer essa jogada, sabe? Espero que seja de sucesso. Vai ser. Depois você conta pra gente. Manda pra gente os resultados. Muito bom. Pode deixar. E aí? E aí, eu acho que eu queria dar uma olhada aqui com vocês rapidinho. Acho que, né, a gente falou bastante de imagem aqui. Eu queria abrir uns 5 minutinhos aqui a ferramenta, só para mostrar para vocês o quão simples é, né? Porque às vezes pode estar assim, caramba, vai ser mó difícil, deve ter código para lá, código para cá. Cara, no final é super simples, é um negócio que, ó, o nível de aprendizado aqui é intuitivo. É tipo, vocês estão vendo a minha Salesforce agora, né? Sim, Boa. Pegar aqui, ó, um exemplo rapidinho, eu vou criar uma
uma jornadinha aqui. Isso aqui dentro da nossa Salesforce de parceiro. Gente, eu não sou do time de tecnologia e operação, então, assim, não me julguem. Eu vou do que eu consegui aprender do meu e-mail specialist da minha certificação. Mas, se a Van estiver aqui, ela é da turma que, cara, debulha isso daqui. Não vai rir de mim, Van. Bom, o que a gente precisa entender, né? Cadê aqui? Ó? Quando a gente fala dos objetos de Einstein, que são esses três, eles sempre estão relacionados a algum tipo de canal, seja ele e-mail ou push, aplicativo, né? Dá para fazer WhatsApp? Dá para fazer SMS? Não, eles são relacionados a esses dois universos. Engajamento de e-mail e engajamento de push. E aí, como eu falei para vocês, ó, tem uma campanha de tempo curto, eu vou lá para 4 horas para não ter risco de mandar um e-mail para depois do horário que a campanha acabou. Uma campanha mais longa, cara, eu coloco 7 dias lá e eu garanto que eu vou pegar ele no melhor horário da semana para ele abrir aquele e-mail. Então, isso aqui é muito legal vocês brincarem, fazer teste AB, para você entender até qual que é a melhor janela de escolha para sua base. Porque para cada base, para cada org, para cada cliente, tem um padrão diferente. Garanto para vocês. A gente vê isso. Então, é importante que vocês testem, sempre comparando, sempre com teste AB. Vou dar um exemplo, né? Então, imagina que a gente vai lá, coloca o Einstein, arrasta o e-mail aqui, escolhe o e-mail. A gente passou um dia, né? Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar 2 dias, que é onde ele atinge aí 80%, quase 90% de quem abriu, quem não abriu, não abre mais. Aí a gente vem e pode brincar que, puxa, eu vou colocar um teste AB. Vou fazer um teste AB, e aí eu vou comparar uma mensagem que sai por Einstein com uma mensagem que sai automaticamente quando ele atinge esses 2 dias, independente do horário. Quando ele chega aqui, para cá ele vai enviar tudo num lote só, e para cá eu posso escolher de novo qual que é a minha janela de atuação, e depois eu comparar a taxa de abertura que eu vou ter desse e-mail com esse e-mail aqui. Esse é o universo do STO. E aí, o que é legal? A gente poder brincar com outras features dentro da jornada do cliente. Então, você está fazendo uma campanha aqui promocional de uma semana, né? Você quer impactar ele no começo, no lançamento, você quer que ele veja o quanto antes a sua campanha. Depois você está no apetite aqui para aquele cara que está mais no meio do funil, que você vai comunicar ele ao longo da semana com outras comunicações. Só que você não quer, por exemplo, saturar a tua base. Você sabe que se saturar vai vir com opt-out, ou aquela campanha vai virar paisagem. O que você pode fazer? Você pode vir aqui com Score Split, que é o que eu comentei, coloco um dia aqui, né? Vou colocar no dia seguinte, que é o que eu comentei para vocês lá a respeito das personas. Ó, vocês vão poder escolher, por exemplo, vários tipos de comportamento. Você pode, no comportamento, no canal e-mail, você pode escolher persona, probabilidade de abertura, probabilidade de clique, probabilidade de descadastro. E se você tiver a tag no site do Einstein, você consegue saber até a probabilidade de conversão on-site, né? Se ele é mais provável ou menos provável. Puta sacada aqui para você conseguir fazer bases de lookalike, por exemplo, para outros canais. Ou até para mandar para um vendedor de loja, de ponto de venda, falar, ó, conversa com essa base aqui que ela tem um potencial alto de conversão. Para mobile, você vai ter aqui algumas outras interações. Então, janela de engajamento com mobile, tempo dentro do app, probabilidade de abertura de push, direto ou indireto, né? Porque vocês sabem que tem o comportamento de você receber o push, olhar para a mensagem, fechar e abrir o app, né? Então, existe uma métrica para isso, das pessoas que clicam no push e vão direto para o app, e das pessoas que recebem o push e abrem o app, não atribuindo ao push aquela abertura. É natural, faz parte do comportamento. Você consegue distinguir esses comportamentos dentro de Einstein Engagement. Mas vamos simplificar aqui nos personas, que é o caso de uso que a gente viu mais cedo. Quando a gente traz aqui as dimensões, daquele que mais engajado com a tua comunicação para aquele menos engajado a ponto de ser considerado aqui um caso de win-back, de recuperação. E aí, se você traz esses caminhos para dentro da sua jornada,
você consegue depois criar segmentações baseadas em quem é esse perfil. Você vem aqui, ó, você joga um carinha aqui de update contact, e aí todo mundo que chegar aqui e o Einstein entender quem ele é, ele vai gerar lá uma informação, um update, ele vai gerar um segmento, né, um critério para você conseguir segmentar qual é o nível de engajamento, qual é o nível de probabilidade, por exemplo, de conversão de algum produto dentro do próprio workflow da jornada. E aí você pode distribuir isso, por exemplo, para mídia. Então, vamos supor que você chegou aqui supor que esse cara aqui, que é o Imbec, puxa, você vai gastar dinheiro se você mandar mensagem para ele. Pô, mas vamos jogar ele aqui talvez para uma audiência de mídia, para tentar enriquecer um dado, para tentar buscar um outro e-mail dele, um outro contato. O cara que é mais engajado, que você sabe que ele vai abrir, um exemplo bom que a gente faz aqui, ó. Quem normalmente abre pouco e clica muito. A gente pode ir direto para um WhatsApp, porque a taxa de abertura do WhatsApp é de 70%. Então, esse cara ele vai abrir. E se ele E é abrir, um ele vai canal clicar. mais caro, né, Lucas? Então você joga para ele só quem realmente está mais qualificado. Ou um nativo, né? Que também é um canal mais caro. Perfeito. Exatamente. Exatamente. E aí eu venho brincando aqui, ó, jogando para esses caras que são menos engajados, canais mais baratos ou canais de maior retenção, onde ele vai precisar ver mais informação. E aí eu vou brincando com a minha jornada. Aí eu, por exemplo, eu quero entender, eu não quero perder loyalist, né? Que é o meu suprassumo. Eu posso entender o quão saturado tá esse cara. Eu posso vir aqui, ó, jogar um frequency, né, vamos fazer direitinho aqui, ó, vamos colocar um e-mail, poderia ser um push. E aí eu quero entender o quão saturado ele ficou, ele está depois da minha comunicação. E eu posso criar caminhos aqui de um cara saturado, lembrando, né? Ele pode olhar tanto para e-mail quanto para push em app. O cara saturado, o on-target e o não saturado. E aí, de novo, né? Para quem está saturado, não vou fazer nada, porque esse cara eu não quero perder, eu não quero ter problema com ele. Mas, para quem não está, coloca lá mais uma comunicação para ele, coloca mais um e-mail. E aí, o que eu posso entender aqui? Ó? Eu posso criar novamente esses objetos de captura. E aí eu venho aqui e eu começo a entender ó, o nível de informação que eu gero para o negócio. Provavelmente esse cara aqui que é o mais engajado é o cara que deve dar mais grana para mim. Se eu sou uma empresa e tenho produtos e vendo, esse cara provavelmente é o meu RFV alto, né? O meu recência, frequência e valor melhor. Então eu consigo virar para a empresa e falar assim, o quanto que esse cara que é o meu supra-sumo, que horas ele abre, qual a representatividade dele dentro da segmentação, porque aqui eu tenho todo mundo, então eu consigo saber percentualmente quanto ele representa, e dentro desse público, qual que é a representatividade que eu tenho de saturação. E aí talvez a gente consiga pensar em mix diferentes, em abordagens diferentes de comunicação, em quarentenas para esse cara, para não comunicá-lo. E aí aqui, gente, é um universo muito louco do que a gente pode produzir só com esses três carinhas aqui de inteligência artificial com cara, uma pessoa criativa, né? E que faz o porquê das coisas, né? Acho que o Emerson falou isso, que entende o porquê, que não está só no como. Cara, onde eu quero chegar no final disso daqui? Qual o valor que eu quero gerar com esse workflow? Então, você tem muitas possibilidades. Natália está com a mão levantada, diga aí. Oi, pessoal, vocês me ouvem bem? Perfeito. Sim. Lucas, parabéns pela aula gigantesca que você está dando. Estou adorando, está me dando vários insights. Eu fico principalmente com dúvidas sobre o frequency split, se é algo que é setado para saber exatamente se ele é saturado ou não, se é a gente que define o quanto que ele é saturado, ou isso é dentro da inteligência artificial mesmo, ele define uma quantidade de e-mails, pushes que ele recebe para ele considerar saturado, e aí ele faz essa separação. Perfeito. Ele aprende por similaridade.
Então, ele vai olhar para comportamentos semelhantes. Se eu tenho uma pessoa que recebeu 3 é igual e saturou, deixou de... Sempre a métrica vai ser abertura e clique, tá? A maioria das vezes vai ser nesse universo. Então, se eu estou vendo uma tendência de comportamento de saturação desse cara, provavelmente ele vai ser um almost saturated. Então, ele está quase saturando, e aí eu tenho a possibilidade de dizer qual é o nível que eu quero arriscar. Eu posso chegar num nível onde o limite é 1, arriscado, ou 5. Então, em 5 comunicações ele satura, ou em uma. Eu consigo brincar com isso. Mas ele sempre vai olhar para o comportamento de tendência desse usuário e ele vai olhar para o comportamento de similares para dizer em que nível que ele está. E aí ele vai te entregar isso. Na hora que você colocar o objeto aqui, ele vai splitar baseado nessas dimensões de quão saturado esse usuário está. Aqui você consegue saber, fazendo esse update content, você consegue saber quem é a pessoa. Você consegue chegar no nível de, o Lucas está saturado ou não. Mas, numa visão de analytics, você tem painéis que eles mostram quanto por cento da tua base está em cada um deles. Então, você consegue administrar por lá também e entender se na janela de tempo, a tua mudança de calendário promocional de estratégia de ativação tem gerado menos ou mais saturação. Perfeito, perfeito. Obrigada. Imagina. Muito boa a pergunta. Mais alguma dúvida, comentário, curiosidade? Falei alguma besteira aqui? Alguém faz alguma coisa assim de forma diferente? Digam aí. Dou-lhe uma. 2. Vendido. Bom. Estamos caminhando para o final aqui. Eu só queria passar alguns recadinhos importantes a respeito de um pouco mais de dicas e tem alguns sinais de alertas aqui que eu acho bem importantes de deixar com vocês. Acho que a gente já passou por bastante coisas aqui em nível de dica, eu só vou reforçar alguns. O modelo, ele demora 90 dias até encontrar o aprendizado total. Quer dizer que em 30 dias eu não vou conseguir ter um bom Einstein? Você vai. Mas, assim, até 90 é o que a Salesforce recomenda para que ele realmente conheça a sua base. Mas o usuário entrou hoje. Se ele entrou hoje na tua base, você tem aí há 1 ano já o Einstein funcionando, ele não vai conhecer a Fátima que entrou hoje. Então, ele pode mandar diretamente no horário, né? Eu setei lá, campanha, programei para sair às 9. Então, a Fátima vai receber às 9. Ou eu posso pedir para que a Fátima receba na janela moda, né? Na janela média de todo mundo. Então, você vai ter o melhor horário daquele dia, no geral. E aí eu posso escolher se eu quero que mande imediatamente ou se manda dentro dessa janela. Recomendação. Escolhe mandar dentro da janela de melhor abertura. Porque é melhor, o nível, né? Você não conhece, vai no que todo mundo vai. E depois que você conhece, vai no que a pessoa realmente engaja. Quanto mais, melhor. Fiz Einstein numa jornada, não deu certo, parei de usar. Fez errado. Porque se você não usa, você não aprimora. Então, usem bastante, usem nos calendários promocionais, tomem apenas um cuidado. Se vocês colocarem em tudo, amanhã vocês vão colocar em tudo que vocês fizerem de comunicação, na jornada, vão colocar em automação, trigger. Se você tiver 3 campanhas, jornada, trigger e promocional, que vão disparar naquele dia, as 3 vão chegar no mesmo horário para o cliente. Putz, isso é ruim, isso é péssimo. O que eu faço, então? Primeiro, você vai fazer um mapa de metrô das tuas jornadas aí, das tuas comunicações. Se você não tem um mapeamento das tuas jornadas, você precisa fazer rápido e entender sobreposição. Aonde tem sobreposição, existe um comportamento onde 2 jornadas podem impactar um cliente no mesmo dia. Evita colocar o Einstein, porque pode ser que ele receba essas 2 comunicações ao mesmo tempo. E no calendário promocional, se você disparar 3 campanhas, sei lá, a gente tem e-commerce que dispara a campanha de manhã, à tarde e à noite, às vezes para a mesma segmentação, para a mesma pessoa. Se você colocar o STO nas 3, vai chegar tudo no mesmo horário. O melhor horário daquela pessoa.
mas aí do tipo são 3 comunicações, né? Você vai dividir, pulverizar ali a atenção da audiência. Então tomem esses cuidados, mas usem. Coloquem dentro do calendário promocional, desde que vocês não sobreponham. Testem, não adianta vocês falarem que estão usando se não tiver uma referência sem Einstein. Então é legal você mostrar como Einstein gera tanto, baseado no baseline. Então usem o Path Optimizer, que ele automaticamente já libera o caminho de melhor abertura, e aí você fica com o seu teste, não precisa voltar na jornada para liberar o caminho vencedor, ele faz automaticamente. Identifiquem padrões, gente, CRM, hub de audiência, a gente é dono do cliente do ponto de vista de comportamento. Identifiquem os padrões, dividam esse padrão dentro da companhia para os outros canais, sejam os agentes de insights dentro da companhia de vocês, porque vocês têm ouro aqui de dados e first party data para usar. E habilitem dados globais, né? Conversem com o seu jurídico antes, mas o que são dados globais? Lembra que lá no começo eu falei que, tipo, se a Fátima entrasse, fosse nova, iam ter 2 caminhos, ou mandava imediatamente, ou no melhor horário da minha base? Pois é, tem um terceiro caminho, que imagine que a gente tem 4 empresas aqui, e as 4 empresas usam o Salesforce. A Fátima está em 3 delas, já há muito tempo. E os Einstein lá conhecem total qual que é o comportamento da Fátima. Quando ela entra na minha empresa, ela é nova. Se eu estou com dados globais habilitados, a Salesforce identifica pelo ID único dela o comportamento da Fátima nessas 3 empresas. E aí, aqui, mesmo ela sendo nova, eu impacto ela no horário médio que ela interage nessas 3 empresas com a comunicação. Isso é muito legal, porque você está numa campanha, por exemplo, de lead acquisition, numa Black Friday, num grande evento, que vai ter um número grande de pessoas entrando, você garante que você vai conseguir comunicá-las aí no melhor horário de abertura dela, desde que essa pessoa esteja cadastrada, interagindo com comunicações de outras Salesforce. É um modelo de enriquecimento de dados. Isso é um valor agregado aí da plataforma pela capilaridade que ela tem em várias indústrias. Boa, perfeito. E como a gente às vezes atende empresas que têm tipo um conglomerado, né? E todas têm Salesforce. Perfeita essa dica. É isso. E acho que o único alerta principal aqui é gatilhos transacionais. Não usem STO em gatilhos transacionais. Esqueci minha senha, transação financeira, porque senão imagina, o cara tá lá querendo resetar a senha e vai receber daqui, Deus sabe que horas. Então, o que for transacional, o que for crítico, não usem STO. Deixem para coisas não críticas, ou transacionais não críticos, ou campanhas, jornadas comportamentais, segmentadas. Acho que esse é o maior recado aqui dos alertas. Os outros a gente já foi falando aqui ao longo do nosso papo. Quero saber se tem mais dúvidas. Acho que isso daqui aqui é mais um roadmap. A gente sabe que vai ter algumas coisas aí acontecendo, algumas já estão acontecendo. Então a gente falou, por exemplo, de criar segmentação, né, igual o ChatGPT, já está rolando em Data Cloud. Já tem conteúdo de e-mail, né, subject, que você consegue criar através de recomendação de novo, né, linguagem natural via Salesforce, e vai ter daqui a pouquinho que vai criar a imagem, né? Então você vai pedir a imagem lá, ele vai criar a imagem padrão lá do e-mail, e aí você não precisa. Vai ser básico, não imagino que vai ser um design fenomenal, mas às vezes é um BG que você precisa colocar ali numa comunicação para mandar bala naquele momento, para gerar um nível de personalização um pouco mais robusto. Você não vai querer entrar numa fila de um criativo para ter algo mais qualificado. Você vai conseguir fazer isso dentro da ferramenta. Então, são coisas que estão acontecendo ainda nesse ambiente de Einstein aqui, principalmente com essa frente de Copilot. Coisas para frente aí para um outro capítulo. Deixem bons comentários e avaliações aí, quem sabe a gente não volta aqui e fala mais sobre esses outras funcionalidades. Mas acho que por hoje é só. Teve bastante coisa, né, gente? Tem alguma dúvida ainda? Algum comentário? Faz sentido isso que a gente está falando aqui para vocês? Eu tenho uma pergunta, Lucas. O Einstein do Data Cloud, ele não está disponível para todo mundo, tá? Nem todas aquelas features, não. Você tem algumas disponíveis. Mas tudo está em Data Cloud, não está em Marketing Cloud.
Você vai conseguir... No cliente que eu atendo, a gente usa o Data Cloud, a gente implementou o Data Cloud lá nele, mas a gente não tem acesso ao Einstein Studio. Converse com a E da conta, para entender se é de só provisionar, porque tem muita feature que é provisionada. Está no contrato, mas precisa provisionar, precisa abrir um chamado. E tem feature que você tem que comprar. Beleza, obrigada. Obrigado a você. Olha, gente, eu fui da Oracle e muitas vezes só tem que o profissional pedir mesmo, porque normalmente tem direito, né? Exatamente. Eu quero usar o Einstein lá, eu estou com saudade, eu usava tanto lá nos clientes, os Einsteins que Lucas criava lá, né, das estratégias, eu estou com saudade, eu quero levar isso para o meu cliente, tá? Eu vim aqui para relembrar, rememorar aqui e implementar lá para eles utilizarem. Põe os Einstein lá, leva os bem e fala, e aí, vamos fazer dinheiro ou não? Deixa eu usar isso aqui. aí. Mas, muito bom, gente. Contigo, Fátima. Bom, gente, agradeço a participação de todo mundo. A gente agradece a sua aula, Lucas. E com certeza vamos fazer mais lives para você contar mais para a gente aí sobre os outros recursos e esse roadmap aí. Muito bom, será um Muito prazer. obrigada, gente. Obrigado vocês, gente. Eu vou deixar, olha só, não deixa o slide final importante aqui, que é, se vocês quiserem se conectar comigo, quiserem saber mais, me fazer perguntas lá, trocar uma ideia, me adicionem. Gostou do que a gente falou aqui, quer trocar uma ideia lá para a tua empresa, para de repente a gente pensar em um caso de uso, ou dividir o que a gente está fazendo na tua indústria, dá um QR Code aqui, o material vai para vocês também, aqui vocês já caem direto no nosso botzinho. Vai ser um grande prazer dividir aí com a empresa de vocês o que a gente tem feito. Então, desse lado aqui, CPF, desse lado aqui, CNPJ. Escolhem aí o que vocês querem, mas eu estou à disposição nos dois. Muito obrigada. E, gente, outros temas, outros assuntos, conteúdos que vocês têm dúvida, acham relevante, vão propondo, porque aí eu vou trazendo essas lives, né, com o Lucas sobre inteligência artificial na Market Cloud, Insider e os recursos e cases com Insider já, vão trazendo para a gente que a gente vai trazendo esses especialistas, mestres como o Lucas, para nos ajudarem a conhecer mais, saber mais e ter insights para a gente levar para dentro de casa, né? Aí não se esqueçam, tá? Amanhã a gente compartilha essa gravação lá no canal da CRM Brasil no YouTube. E assim como eu encaminhei para vocês os dados aí do acesso no Zoom, né? Eu encaminho também esse conteúdo maravilhoso aí, com essas dicas maravilhosas que o Lucas compartilhou com a gente hoje, nessa live. E o áudio fica ainda no podcast do Spotify. Se você quiser ouvir indo para o trabalho, está no carro, né? Quer rever algumas das coisas que o Lucas falou aqui e não está lembrando, é só ouvir lá no Spotify também. Gente, muito obrigada. Gratidão de novo, Lucas, por ter aceitado o convite. E Tamo até a junto. próxima live. Até a próxima, turma. Um beijo, descansem. Obrigada, Obrigada, Lucas. boa Tchau, noite tchau. para todos. Obrigada. Valeu, Ótima pessoal. boa Tchau, tchau. Tchau, gente.